Pare, respire. O que você está prestes a ouvir não é acaso. Deus me acordou de madrugada com uma palavra para você, e enquanto eu orava, vi o quanto você tem chorado em secreto, o quanto seus joelhos já dobraram suplicando por aqueles que você ama, o quanto você tem sentido que está lutando sozinho uma guerra que parece impossível de vencer. Mas filho, filha do Altíssimo, eu vim te dizer que você nunca esteve sozinho. E neste momento, enquanto meu coração bate acelerado, entregando esta mensagem, existe uma mobilização acontecendo nos céus que você não vê com os olhos naturais. Uma guerra sendo travada por anjos poderosos que foram comissionados pelo próprio Deus para lutar pela sua família. O Espírito Santo me mostrou seu rosto, mostrou suas lágrimas e me disse: vai e diz ao meu filho, à minha filha, que eu não abandonei os filhos deles, que eu não esqueci as promessas que fiz sobre aquela casa, e que neste exato momento estou enviando Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, para guerrear pela salvação daqueles que parecem perdidos. Você sente seu coração acelerando agora? Sente um aperto no peito, uma emoção subindo? Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Isso é Deus confirmando dentro de você que esta palavra foi escrita para você, que neste instante divino, neste momento kairos, o céu se abriu sobre sua vida e você está prestes a receber uma revelação que vai mudar tudo, que vai transformar sua forma de orar, de guerrear, de crer no impossível. Não. Saia. Não feche. Não ignore o que está acontecendo dentro do seu peito agora, porque esta não é apenas mais uma mensagem. Esta é uma intervenção celestial, um decreto profético sendo liberado sobre você e sobre todos aqueles que você ama com a força da sua alma. Quantas noites você já passou acordado, preocupado com seus filhos, sentindo aquele aperto no peito quando olha para eles e vê as batalhas que enfrentam, as tentações que os rodeiam, os perigos invisíveis que ameaçam roubá-los do propósito de Deus? Você sente, não é mesmo, aquele peso, aquela angústia de pai e mãe que clama ao céu pedindo proteção, pedindo livramento, pedindo que Deus levante uma muralha de fogo ao redor daqueles que você ama mais do que a própria vida. E se você está sentindo agora que esta mensagem foi enviada do céu especificamente para você, então eu preciso te pedir algo que vai muito além de um simples gesto, mas é um ato de fé, uma concordância espiritual com aquilo que Deus está fazendo neste momento. Se inscreva neste canal agora, porque cada nova inscrição não é apenas um número, mas é uma alma se posicionando para receber diariamente palavra que transforma, que liberta, que cura. Deixe seu like, não como curtida comum, mas como um amém espiritual, dizendo: Senhor, eu concordo com esta palavra sobre minha vida. Comente abaixo com um testemunho, com uma oração, com um clamor do seu coração, porque seus dedos digitando podem ser usados por Deus para tocar outra pessoa que lerá suas palavras e será fortalecida. E compartilhe esta mensagem, porque talvez haja alguém na sua lista de contatos, alguém próximo a você que está à beira do desespero, precisando ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. E Deus quer usar você como canal dessa palavra profética que pode salvar uma família inteira. Isso não é marketing, meu irmão, minha irmã, isso é guerra espiritual. É você se posicionando ao lado de Deus, declarando que esta mensagem precisa alcançar mais vidas, mais famílias, mais corações quebrantados que clamam por um milagre. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você neste momento, e preciso que você pare tudo, respire fundo e abra bem o coração para receber o que vou compartilhar, porque não estou falando por mim mesmo, mas estou sendo porta-voz de uma revelação que vem direto do trono de Deus para alcançar você exatamente onde você está, com suas lutas,
com seus medos, com suas dores de quem ama intensamente e sofre ao ver aqueles que ama, enfrentando gigantes que parecem invencíveis. A palavra de Deus em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, nos revela uma cena que deveria nos tirar o sono de tão poderosa, pois diz que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e não foi mais achado o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Você compreende a magnitude disso? Miguel não apenas lutou, ele venceu, ele expulsou, ele lançou fora o próprio príncipe das trevas. E esse mesmo guerreiro celestial, esse mesmo arcanjo poderoso que derrotou Satanás e todos os seus demônios, está disponível para batalhar por você hoje. Neste momento, nesta hora em que talvez você sinta que as forças do inferno estão se levantando contra tudo aquilo que você construiu com tanto esforço, com tanto amor, com tanta fé. Mas, espere, há algo que você precisa saber que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre essa batalha espiritual. Porque muitos cristãos vivem como se estivessem sozinhos nessa guerra, como se precisassem enfrentar todos os ataques do inimigo com suas próprias forças, esquecendo-se de que Deus estabeleceu hierarquias celestiais, anjos poderosos, príncipes do reino de luz, que foram designados para nos proteger, para nos defender, para lutar batalhas que nós nem mesmo sabemos que estão acontecendo. Miguel não é apenas um anjo comum, ele é o comandante supremo das hostes angelicais, aquele que está à frente de milhões e milhões de guerreiros celestiais prontos para entrar em ação quando você clama, quando você ora, quando você invoca o nome do Senhor sobre sua família. O que vou falar agora vai chocar você, mas é a verdade que o inimigo não quer que você descubra. Cada vez que você ora pelos seus filhos, cada vez que você levanta suas mãos ao céu e clama proteção sobre sua família, você está ativando exércitos angelicais que se movimentam no mundo espiritual para criar uma barreira intransponível entre você e as forças das trevas. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Vendo seu filho adolescente se afastando dos caminhos de Deus, sentindo que aquela criança que você dedicou ao Senhor está sendo seduzida pelo mundo, pelas drogas, pelas más companhias, pela rebeldia que parece não ter fim. Ou talvez seja sua filha, aquela menina dos seus olhos que agora está envolvida em relacionamentos destrutivos, fazendo escolhas que quebram seu coração em pedaços. E você se pergunta onde foi que errou, por que suas orações parecem não estar sendo ouvidas, por que Deus parece distante quando você mais precisa dele. Acalme seu coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar com uma verdade libertadora que vai restaurar sua esperança. Deus nunca abandonou seus filhos, nunca deixou de lutar por eles. E neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, há anjos poderosos sendo enviados do trono de Deus para interceptar cada plano do inimigo contra a sua família. O livro de Daniel nos mostra algo extraordinário no capítulo 10, versículo 13. Quando o anjo diz a Daniel que o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. Você percebe o que isso significa? Havia uma batalha feroz acontecendo no reino espiritual, enquanto Daniel orava, e, quando a resistência demoníaca era forte demais, Deus enviou Miguel, o arcanjo guerreiro, para quebrar a resistência e liberar a resposta. Quantas vezes você orou e achou que Deus não estava respondendo, quando na verdade havia uma guerra nos céus e Miguel estava sendo enviado para abrir caminho para sua bênção,
para seu milagre, para a salvação daquele filho que parece perdido. Nunca duvide do poder da sua oração, porque ela mobiliza o céu inteiro, ela coloca em movimento forças angelicais que você nem imagina. Ela ativa a intervenção divina de maneiras que seus olhos naturais não podem ver, mas que seu espírito testemunha quando você sente aquela paz inexplicável no meio da tempestade. Não ignore esta mensagem que está chegando ao seu coração como uma flecha certeira enviada pelo próprio Deus, porque há um propósito específico para você estar lendo isto agora, nesta data, nesta hora, e o inimigo está desesperado, tentando te distrair, tentando fazer você fechar este texto e voltar para suas preocupações. Mas eu profetizo sobre sua vida que você não vai sair daqui do mesmo jeito, você não vai terminar essa leitura sem ser transformado, sem ser fortalecido, sem receber uma unção especial de guerra espiritual que vai fazer você se levantar como um guerreiro invencível, protegendo aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. São Miguel Arcanjo não é apenas uma figura histórica ou uma doutrina teológica, ele é um general espiritual ativo, militante, poderoso, que neste momento está de pé diante do trono de Deus, intercedendo por você, pronto para ser enviado ao campo de batalha onde sua família está sendo atacada, esperando apenas que você abra sua boca e clame, que você estenda suas mãos e peça, que você se posicione em fé e declare que o inferno não prevalecerá contra sua casa. Você sente Deus falando com você agora. Sente aquele calor no peito, aquele formigamento nas mãos, aquela emoção subindo pela garganta. Isso não é apenas emoção humana, é o Espírito Santo, confirmando dentro de você que esta palavra é rema, é revelação específica para a sua situação, é decreto divino sendo liberado sobre sua realidade. Há uma guerra acontecendo pela alma dos seus filhos, pela sanidade mental da sua família, pela prosperidade que Deus prometeu para sua casa, e você precisa entender que não está lutando sozinho, porque o Senhor dos Exércitos já designou batalhões celestiais para guerrear ao seu lado, já comissionou São Miguel para liderar essa batalha que parece impossível aos olhos humanos, mas que já está vencida nos céus, antes mesmo de você ver a manifestação na terra. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou revelar estratégias espirituais poderosas que o Espírito Santo me ensinou sobre como ativar a proteção angelical sobre sua família, de uma forma que você nunca experimentou antes. A Bíblia nos ensina em Salmo 91, versículos 11 e 12, que Deus ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que o teu pé não tropece em pedra. Você já parou para pensar no poder dessa promessa? Deus não está sugerindo, Ele está ordenando, comandando, decretando que anjos sejam destacados especificamente para você e para aqueles que você ama, para sustentar, proteger, guardar em todos os caminhos, não em alguns, não quando você merece, mas em todos os caminhos da jornada. Quantas vezes seus filhos estiveram à beira de acidentes fatais e foram protegidos de maneira inexplicável? Quantas vezes aquela doença grave que o médico disse que seria o fim simplesmente desapareceu sem explicação científica? Quantas vezes você deveria ter perdido tudo, mas uma força invisível sustentou sua família no momento crítico? Eram os anjos de Deus, eram os guerreiros celestiais comissionados pelo próprio Senhor para te guardar. E liderando essas hostes angelicais estava Miguel, o arcanjo protetor de Israel e de todos aqueles que servem ao Deus vivo. Mas há algo que Deus quer que você saiba e que nunca contei antes com tanta clareza. A proteção angelical não é automática. Ela é ativada pela sua fé, pela sua oração.
pela sua confissão de fé em voz alta, que declara sobre sua casa aquilo que Deus já declarou sobre você nos céus. Muitos crentes vivem desprotegidos, não porque Deus não queira protegê-los, mas porque nunca aprenderam a invocar, a clamar, a declarar as promessas divinas que mobilizam as forças celestiais. Quando você abre sua boca e diz: Senhor, eu invoco São Miguel Arcanjo sobre minha família. Eu peço que envies teus anjos poderosos para guerrear por meus filhos. Eu declaro proteção divina sobre minha casa. Algo poderoso acontece no mundo espiritual. Portais de luz se abrem. Anjos recebem ordens diretas do trono. Demônios são expulsos. Fortalezas são derrubadas. Cadeias são quebradas. E a glória de Deus se manifesta de maneira visível e palpável. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim neste momento, como se uma luz estivesse sendo acesa dentro do seu coração, como se escalas estivessem caindo dos seus olhos, e você finalmente estivesse enxergando a batalha espiritual de uma perspectiva completamente nova. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nessas palavras. Você se vê nessa descrição de pai e mãe angustiados, de pessoas que amam demais e por isso sofrem demais, de guerreiros de oração que nunca desistem mesmo quando as circunstâncias gritam derrota. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, porque o Espírito Santo está realizando uma obra profunda de restauração da sua fé, de renovação da sua esperança, de reacender aquela chama que quase se apagou diante de tantas lutas e decepções. Você pode tentar ignorar, pode tentar racionalizar, pode tentar diminuir o que está sentindo, mas Deus não vai desistir de você, não vai parar de falar ao seu coração até que você se renda completamente e permita que Ele transforme sua vida e a vida daqueles que você ama. Deixe-me compartilhar algo que o Espírito de Deus me revelou em profunda oração sobre famílias que estão sendo atacadas nestes últimos dias, porque há uma urgência celestial que precisa ser comunicada com toda claridade e poder. O inimigo sabe que seu tempo está se esgotando. Ele sabe que o retorno de Jesus está próximo e, por isso, intensificou seus ataques contra as famílias cristãs de uma forma nunca vista antes na história, usando tecnologia, redes sociais, pornografia digital, drogas sintéticas cada vez mais viciantes, ideologias que destroem os valores bíblicos. Tudo isso em uma velocidade e intensidade que faz muitos pais se sentirem completamente impotentes diante do tsunami de maldade que ameaça engolir seus filhos. Mas Deus nunca é pego de surpresa, Ele nunca fica sem estratégias. E justamente por isso está levantando nestes dias finais um exército de pais e mães intercessores que vão aprender a guerrear no Espírito com armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, como nos ensina 2 Coríntios 10, versículo 4. O que vou falar agora é a chave para tudo que você tem buscado em oração. Você precisa parar de tentar resolver tudo sozinho no plano natural e começar a lutar primeiro no plano espiritual. Porque a verdadeira batalha não é contra seus filhos rebeldes, não é contra a sociedade corrupta, não é contra as circunstâncias adversas, mas como diz Efésios 6, versículo 12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você entende isso, tudo muda, porque você deixa de gastar energia brigando com pessoas e situações e começa a direcionar sua intercessão contra os verdadeiros inimigos, que são demônios, espíritos malignos, entidades das trevas que estão manipulando circunstâncias e pessoas para destruir sua família, mas que não podem resistir quando você se levanta em nome de Jesus e invoca as hostes
angelicais comandadas por São Miguel Arcanjo. Este é seu momento kairos, seu tempo de Deus, aquele instante divino onde tudo pode mudar se você der o passo de fé que Ele está pedindo que você dê. Pare tudo agora, inspire fundo, silencie o coração e ouça a voz do Espírito Santo que está sussurrando ao seu espírito verdades eternas que vão transformar completamente sua forma de orar, de guerrear, de proteger aqueles que você ama. Há algo que Deus quer que você saiba que vai revolucionar sua vida de oração. Cada filho que você tem é uma herança do Senhor, conforme Salmo 127, versículo 3. Cada criança que está sob seu teto é um presente sagrado que Deus confiou a você, não para que você apenas alimente e vista, mas principalmente para que você os cubra com oração poderosa, os proteja com intercessão fervorosa, os sele com decretos proféticos que ativam os céus a favor deles, mesmo quando eles estão longe de Deus, mesmo quando estão vivendo em rebeldia, mesmo quando parece que não há mais esperança. Nunca duvide do poder da oração de um pai ou de uma mãe que clama em nome de Jesus pelos seus filhos, porque essa oração atravessa os céus, chega até o trono de Deus, mobiliza anjos, cancela planos demoníacos, muda decretos nas regiões celestiais e traz manifestações visíveis de livramento e proteção aqui na terra. Você não está orando para o vazio, você não está falando sozinho. Há ouvidos celestiais atentos a cada palavra que sai da sua boca quando você clama pelos seus filhos. Há olhos divinos observando cada lágrima que escorre pelo seu rosto quando você intercede pela salvação daqueles que você ama. Há corações angelicais sendo movidos quando você se coloca como sacerdote da sua casa diante de Deus, pedindo misericórdia, livramento, restauração, salvação. Se você chegou até aqui não foi acaso, foi propósito divino, foi estratégia celestial, foi o Espírito Santo te conduzindo para este momento de revelação e transformação que vai marcar sua vida de forma indelével. Ore assim comigo agora, coloque a mão no coração, feche seus olhos se estiver em um lugar onde isso é possível e repita essas palavras em voz alta com toda a fé que você tem, porque esta não é uma oração comum, esta é uma oração de guerra espiritual que vai ativar os céus sobre sua vida. Senhor Jesus, eu venho diante do teu trono de graça com meu coração quebrantado, trazendo a ti meus filhos, minha família, tudo aquilo que eu amo e que está sendo atacado pelas forças das trevas. Eu reconheço que a batalha não é minha, mas é tua, que a guerra não se trava no plano natural, mas no espiritual. E por isso eu clamo a ti que envies São Miguel Arcanjo com todas as hostes angelicais para guerrear por minha casa. Que o Arcanjo Miguel se levante agora com sua espada flamejante e corte toda a corrente espiritual que amarra meus filhos ao pecado, à rebeldia, ao vício, à depressão, ao suicídio, a todo plano maligno que o inimigo tramou contra eles. Eu decreto proteção divina sobre cada membro da minha família. Eu declaro que o sangue de Jesus nos cobre, que anjos acampam ao nosso redor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, quebra toda a fortaleza mental, emocional e espiritual que o diabo construiu na mente dos meus filhos. Liberta-os de toda influência demoníaca, traz-os de volta ao aprisco, restaura-os ao teu propósito, salva-os antes que seja tarde demais. Eu invoco a proteção de Miguel sobre minha casa, sobre meu matrimônio, sobre minhas finanças, sobre minha saúde, sobre tudo que pertence a mim e aos meus. Que os anjos de Deus sejam enviados agora mesmo para criar uma muralha intransponível que o inferno não conseguirá derrubar. Em nome de Jesus, eu oro e decreto. Amém. Sinta o que acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você orava essas palavras com fé. Houve um movimento nos céus.
Anjos receberam ordens, demônios foram expulsos, cadeias foram quebradas, e a glória de Deus desceu sobre sua vida de uma forma que você talvez ainda não consiga explicar, mas que seu espírito testemunha como verdadeiro e poderoso. Não subestime o que aconteceu agora. Não menospreze essa oração como se fosse apenas palavras vazias, porque quando você ora com fé, o Espírito Santo pega suas palavras e as transforma em decretos celestiais que têm poder para mudar realidades espirituais que depois se manifestam em transformações visíveis no mundo natural. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. Você não vai mais orar da mesma forma. Você não vai mais enfrentar as batalhas com medo e insegurança, porque agora você sabe que tem ao seu lado o comandante supremo das hostes angelicais, pronto para guerrear por você e pelos seus. O Espírito Santo quer que você entenda algo que vai libertar você de muita culpa e condenação que o inimigo tem tentado colocar sobre você. Não importa quantos erros você cometeu como pai ou como mãe. Não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes perdeu a paciência, quantas vezes disse palavras duras, em quantas vezes não foi o exemplo que deveria ter sido, porque a misericórdia de Deus é maior que todos os seus erros. A graça dele cobre todas as suas falhas. E o sangue de Jesus tem poder para purificar você e dar a você um novo começo, onde você aprende a ser o sacerdote da sua casa, que Deus sempre quis que você fosse. Deus não está procurando pais perfeitos. Ele está procurando pais dispostos, pais quebrantados, pais que reconhecem suas limitações, mas confiam na ilimitada capacidade de Deus de transformar, restaurar, salvar e libertar aqueles que parecem perdidos para sempre. Mas não posso deixar de alertar você sobre algo crítico que muitos pais não sabem. Há um tempo de Deus para cada situação. Há janelas de oportunidade espiritual que, se não forem aproveitadas, podem se fechar. E o inimigo sabe disso e trabalha desesperadamente para fazer você adiar, procrastinar, deixar para depois aquilo que Deus está mandando você fazer agora. Quantos pais já me disseram, eu sabia que devia ter orado mais quando meu filho estava começando a se desviar, mas deixei passar, achei que era fase, e agora ele está tão longe que nem sei se há esperança. Não cometa esse erro, não subestime a urgência divina deste momento. Não ignore o chamado que Deus está fazendo ao seu coração agora, para que você se levante como guerreiro intercessor pela sua família, porque cada dia que passa, o inimigo avança mais sobre seus filhos. Cada semana que você fica passivo é uma semana que o diabo usa para construir fortalezas mais sólidas na mente deles. Cada mês de omissão espiritual é um mês que pode custar caro demais no futuro. Este não é um momento para mornidão espiritual. Este não é tempo de crente acomodado que acha que tudo vai se resolver sozinho. Este é tempo de guerra, tempo de batalha, tempo de se levantar com autoridade espiritual e declarar que o inferno não vai levar seus filhos, que o diabo não vai destruir sua família, que Deus vai manifestar seu poder salvador sobre sua casa de uma forma tão poderosa que até os vizinhos vão testemunhar a transformação e dar glória a Jesus. Você está pronto para pagar o preço da intercessão intensa? Está disposto a se levantar de madrugada e orar quando todos estão dormindo? Está preparado para jejuar, para guerrear, para não desistir mesmo quando as circunstâncias parecem piorar antes de melhorar? Porque é isso que separa os vencedores dos derrotados na batalha espiritual. Não é talento, não é eloquência, não é conhecimento teológico, mas é persistência, é insistência, é recusa absoluta de aceitar a derrota daqueles que sabem que servem ao Deus do impossível. Deixe-me compartilhar com você um testemunho que vai fortalecer sua fé. Conheci uma mãe cujo filho estava completamente entregue às drogas, vivia nas ruas. Os médicos disseram que não havia mais esperança.
Mas ela se trancou no quarto e fez um pacto com Deus, intercedendo durante 3 dias seguidos. No terceiro dia, ouviu a voz de Deus dizendo: Eu enviei Miguel para lutar por seu filho. A batalha já está vencida. Apenas continue crendo. 6 meses depois, o filho foi encontrado por um pastor, levado para uma comunidade terapêutica cristã. Entregou a vida para Jesus, foi completamente liberto e hoje é pastor pregando o Evangelho. Você vê o poder da oração persistente? Você entende agora por que o inimigo luta tanto para te desencorajar, para te fazer desistir, para plantar na sua mente pensamentos de que não adianta orar? O que vou revelar agora é algo que aprendi em anos de ministério. Existe uma hierarquia no reino das trevas, assim como existe no reino de Deus. E quando você está enfrentando ataques muito intensos contra a sua família, provavelmente não são demônios comuns que estão operando, mas principados territoriais, potestades estabelecidas, príncipes demoníacos que governam regiões espirituais e que não saem facilmente sem uma guerra espiritual do nível correto. É por isso que algumas orações parecem não funcionar, porque você está usando armas de infantaria espiritual contra tanques de guerra demoníacos, mas quando você invoca Miguel Arcanjo, você está chamando a artilharia pesada do céu. O comandante supremo que tem autoridade e poder para enfrentar qualquer principado, derrubar qualquer fortaleza, libertar qualquer cativo por mais amarrado que esteja. Há um segredo que poucos conhecem, mas que vou compartilhar com você. Quando você declara proteção angelical sobre sua família antes de dormir, você está criando uma cobertura espiritual que permanece ativa durante toda a noite, protegendo você e os seus dos ataques noturnos que o inimigo planeja. Por isso, é tão importante que antes de você e seus filhos dormirem, você se posicione como sacerdote da casa. Faça uma oração de proteção, declarando que os anjos de Deus acampam ao redor da casa, que Miguel Arcanjo monta guarda sobre cada quarto, que nenhum pesadelo demoníaco, nenhuma opressão noturna, nenhum ataque espiritual conseguirá penetrar a barreira de fogo que o Senhor estabeleceu sobre sua família. Talvez você nunca tenha pensado nisso antes, mas está começando a entender agora por que seus filhos acordam gritando à noite. Por que têm pesadelos terríveis? Por que sentem medos inexplicáveis na hora de dormir? Não são apenas coisas de criança. Muitas vezes são ataques espirituais reais que precisam ser confrontados com oração de autoridade que expulsa os espíritos de medo, de terror noturno, de insônia, de angústia que o inimigo envia para atormentar aqueles que você ama. Mas quando você aprende a cobrir sua casa com oração antes do sono, quando declara que os anjos estão de guarda, quando invoca a proteção de Miguel sobre cada membro da família, você cria uma atmosfera espiritual tão poderosa que os demônios não conseguem operar. E você e seus filhos dormem em paz profunda, sabendo que estão seguros nos braços do Senhor. Agora preste atenção total, porque vou te ensinar algo prático e poderoso que você pode começar a fazer hoje mesmo. Comece a ungir as portas e janelas da sua casa com óleo em nome de Jesus, declarando que aquele lar está consagrado ao Senhor, que só pode entrar aquilo que é santo e puro, que toda influência demoníaca está banida, que os anjos de Deus guardam cada entrada e saída. Quando seus filhos saírem de casa pela manhã, coloque a mão sobre a cabeça deles e declare proteção angelical sobre eles, dizendo: Eu declaro que os anjos de Deus vão com você hoje, que Miguel Arcanjo te protege de todo mal, de todo acidente, de toda tentação, de toda influência maligna, e que você voltará para casa em segurança, coberto pelo sangue de Jesus. Há uma guerra acontecendo pela mente dos seus filhos nesta geração como nunca houve antes, porque o inimigo sabe que se ele conquistar a mente, ele conquista a vida inteira.
Seus filhos estão sendo bombardeados diariamente com mensagens que normalizam o pecado, que ridicularizam a fé cristã, que promovem estilos de vida destrutivos. Você não pode competir com isso no plano natural, tentando controlar tudo que eles veem e ouvem. Mas você pode e deve guerrear no plano espiritual, pedindo a Deus que envie anjos para proteger a mente dos seus filhos, para bloquear conteúdos demoníacos, para criar um escudo espiritual que filtra aquilo que chega até eles e neutraliza o veneno que o inimigo tenta injetar através da mídia. O Espírito Santo me mostrou que há pais lendo isso agora que estão à beira de um colapso nervoso por causa da situação dos filhos, que choram escondido todos os dias, que sentem um aperto no peito toda vez que o telefone toca com medo de ser uma notícia ruim. Se esse é você, eu quero que ouça bem o que vou dizer. Deus vê cada lágrima sua. Ele conhece cada dor do seu coração. Ele não está indiferente ao seu sofrimento e Ele está prestes a intervir de uma forma que vai te fazer chorar de alegria, em vez de chorar de tristeza. Mas você precisa fazer sua parte, precisa se levantar da posição de vítima para a posição de guerreiro, precisa parar de se lamentar e começar a decretar. Precisa trocar o choro de desespero pelo choro de intercessão poderosa que move os céus e muda situações impossíveis. Junte-se a mim agora nesta segunda oração, que é ainda mais poderosa, porque agora você já recebeu revelação, já entendeu a autoridade que tem, já compreendeu os recursos celestiais disponíveis para você. Toque seu coração agora, sinta as batidas dele, deixe as lágrimas correrem se for necessário, porque suas lágrimas são como incenso precioso que sobe até o trono e move o coração do Pai. Repita essas palavras em voz alta, com toda a intensidade da sua fé. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, não como alguém derrotado, mas como alguém que conhece a autoridade que tens me dado, em nome de Jesus. Eu me levanto agora como sacerdote da minha casa e declaro que minha família pertence a Ti, que meus filhos são herança do Senhor, que nenhum deles se perderá, porque Tu és fiel para completar a obra que começaste. Eu invoco, neste momento, a poderosa intervenção de São Miguel Arcanjo sobre cada membro da minha família, que ele desça com fogo do céu e queime toda raiz de rebeldia, de vícios, de depressão, de suicídio, de promiscuidade, de todos os planos malignos que Satanás tramou contra meus filhos. Eu decreto agora que toda cadeia está quebrada, toda fortaleza está derrubada, todo demônio está expulso, todo feitiço está cancelado, toda maldição hereditária está revogada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu peço que envies legiões de anjos para acampar ao redor da minha casa, que Miguel Arcanjo seja o comandante dessa guarda celestial, que nenhuma seta do maligno consiga penetrar a muralha de fogo que estás estabelecendo sobre nós. Eu profetizo sobre meus filhos que eles serão salvos, que servirão ao Senhor, que cumprirão o propósito divino para suas vidas, que o testemunho deles será poderoso para a glória de Deus. Quebra toda a cegueira espiritual que impede meus filhos de te enxergarem, remove toda a dureza de coração que os afasta de ti, derrama teu espírito sobre eles de forma tão poderosa que não consigam resistir ao teu amor. Eu entrego minha família nas tuas mãos, confiando que o que é impossível aos homens é possível para ti. Que os céus se abram sobre minha casa, que tua glória se manifeste de forma visível, que todos vejam e saibam que tu és o Deus que salva, liberta, restaura e transforma. Eu creio, eu recebo, eu decreto, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de liberar um decreto profético tão poderoso nos céus, que anjos foram mobilizados, demônios foram abalados e mudanças começaram a acontecer no mundo espiritual, que em breve se manifestarão no mundo natural. Não subestime o que aconteceu agora.
Porque quando você ora com fé e autoridade espiritual, você está legislando nos céus, você está ativando leis espirituais, você está colocando em movimento forças angelicais que não descansarão até que aquilo que você decretou se manifeste completamente. Seus filhos podem ainda não mostrar sinais de mudança amanhã, podem demorar semanas ou meses para você ver transformações visíveis, mas no mundo espiritual a vitória já está conquistada. Agora vem a parte onde muitos fracassam. Você precisa manter a posição de fé, não pode voltar atrás, não pode desistir quando as circunstâncias parecerem piorar antes de melhorar. Hebreus 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então mantenha sua fé inabalável, não importa o que seus olhos vejam ou o que suas emoções sintam. Quando você ora e declara algo pela fé, automaticamente você entra em confronto direto com as forças demoníacas que estavam mantendo aquela situação em cativeiro. E elas não vão desistir sem lutar, vão tentar te intimidar, vão tentar te fazer acreditar que nada mudou. O tempo está se esgotando para muitas famílias e o Espírito Santo está levantando um clamor urgente de intercessores que vão se posicionar como Moisés, impedindo a ira de Deus de consumir o povo. Você foi chamado para ser esse intercessor pela sua família. Você foi escolhido para ser a muralha que o inimigo não conseguirá derrubar. Você foi designado para ser o guerreiro de oração que vai lutar sem cessar, até ver cada membro da sua casa servindo ao Senhor. Não rejeite esse chamado. Não se ache insuficiente, porque não é sobre suas forças, mas sobre a força daquele que te chamou. Você não está sozinho nessa batalha. Há milhões de pais e mães ao redor do mundo enfrentando as mesmas lutas que você enfrenta. Vocês formam um exército invisível, mas poderoso de guerreiros de oração que estão mudando o curso da história através de intercessão fervorosa que não se cansa, não desiste, não se rende. E acima de todos vocês, comandando essa batalha espiritual, está São Miguel Arcanjo com suas hostes angelicais, prontas para executar as ordens que vêm do trono de Deus em resposta às suas orações. Que imagem poderosa, que verdade libertadora, saber que você não está desamparado, não está sem recursos, não está lutando uma guerra perdida, mas uma guerra já vencida por Jesus no Calvário. Deixe que esta mensagem penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Deixe que o Espírito Santo use essas palavras para curar suas feridas emocionais, para restaurar sua fé abalada, para renovar sua esperança quase morta. Você vai sair daqui diferente, você vai terminar essa leitura transformado, você vai fechar esse texto com um fogo novo aceso dentro do peito, com uma determinação renovada de nunca mais desistir daqueles que você ama, com uma fé inabalável de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos tem poder para ressuscitar seus filhos da morte espiritual em que estão. Esta não é apenas mais uma mensagem motivacional. Este é um decreto profético sendo liberado sobre sua vida. Uma palavra rema específica de Deus para você neste momento exato da sua jornada. Então, se levante, sacuda a poeira da derrota. Enxugue as lágrimas do desespero, abandone a postura de vítima impotente e assuma a identidade de guerreiro vencedor que Jesus te deu. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, como diz Lucas 10, versículo 19. Você tem poder para expulsar demônios e curar enfermos, como prometeu Marcos 16, versículo 17. Você tem acesso ao trono de Deus através do sangue de Jesus, como declara Hebreus 4, versículo 16. Então use essa autoridade, exercite esse poder,
Aproxime-se desse trono com ousadia santa e reclame suas promessas, declare suas vitórias, profetize sobre sua família aquilo que Deus já decretou nos céus, mas que precisa ser proclamado na terra, por alguém que crê e não duvida. Este é o momento da sua virada. Este é o dia em que tudo começa a mudar. Este é o instante divino onde o impossível se torna possível porque você decidiu crer contra todas as evidências, confiar contra toda a lógica humana, persistir contra todo desânimo. Deus está de pé esperando sua resposta. Miguel Arcanjo está pronto para entrar em ação. Os anjos estão aguardando suas ordens em nome de Jesus. Os céus estão atentos à sua confissão de fé. E tudo o que falta é você dar o passo de fé que Deus está pedindo. Não deixe esse momento passar. Não ignore este chamado. Não perca esta oportunidade que pode ser o divisor de águas entre a derrota definitiva e a vitória esmagadora sobre todas as forças das trevas. Sua família será salva, seus filhos servirão ao Senhor. Sua casa se tornará um testemunho vivo do poder de Deus para transformar situações impossíveis. E quando tudo isso se manifestar, você vai se lembrar deste momento, deste texto, desta revelação que mudou completamente sua forma de guerrear no espírito. Os céus se mobilizaram por você hoje. Anjos foram destacados para sua proteção. Miguel Arcanjo assumiu o comando da batalha pela sua família. E você pode descansar na certeza de que quem começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como promete Filipenses 1, versículo 6. Mantenha-se firme, persista em oração, não desista jamais, porque a vitória já está conquistada e é apenas questão de tempo até que você veja a manifestação gloriosa daquilo que Deus já decretou sobre sua vida e sobre aqueles que você ama com todas as forças da sua alma. Mas antes de encerrarmos, preciso compartilhar algo que o Espírito Santo colocou em meu coração com tanta intensidade que não posso calar. Algo que vai determinar se você realmente compreendeu a profundidade desta mensagem, ou se ela passou por você como mais uma palavra bonita que não gerou transformação real. Estamos vivendo dias proféticos. Dias em que a linha entre o eterno e o temporal está cada vez mais tênue. Dias em que as decisões que você toma hoje vão ecoar na eternidade de uma forma que talvez você ainda não tenha compreendido completamente. Quando você lê uma mensagem como esta, quando seu coração é tocado pelo Espírito Santo, quando você sente aquele arrepio na espinha e aquela certeza interior de que Deus está falando diretamente com você, há uma janela de tempo que se abre, uma oportunidade divina que não permanece aberta indefinidamente. É como se o céu se curvasse até você naquele momento específico, esperando sua resposta, sua decisão, sua rendição total àquilo que está sendo revelado. Quantas pessoas eu já vi serem tocadas poderosamente por uma palavra profética, chorarem, se emocionarem, sentirem a presença de Deus de forma tangível, mas no dia seguinte voltarem para a mesma rotina espiritual morta, para as mesmas orações mecânicas, para a mesma falta de autoridade espiritual que sempre tiveram. Não deixe que isso aconteça com você. Não permita que o inimigo roube de você esta revelação que pode mudar o destino da sua família, porque o diabo sabe que se você realmente aplicar o que aprendeu aqui, se você, de fato, começar a invocar Miguel Arcanjo em suas orações, se você assumir sua posição de sacerdote da sua casa com a autoridade que Jesus te deu, o império dele sobre seus filhos será destruído e ele perderá aquelas almas que já considerava conquistadas para o inferno. Por isso, ele vai tentar de todas as formas fazer você esquecer desta mensagem, vai trazer distrações, vai plantar dúvidas na sua mente, vai sussurrar mentiras dizendo que isso não vai funcionar, que você já tentou de tudo e nada mudou, que seus filhos estão longe demais para serem alcançados.
Mas eu quero que você se lembre de algo crucial que determina o resultado de toda batalha espiritual. Não é a intensidade do ataque do inimigo que define se você vai vencer ou perder, mas é a firmeza da sua fé, a constância da sua oração, a recusa absoluta de aceitar qualquer resultado que não seja a vitória completa que Jesus já conquistou para você na cruz. Há pais que oram por anos, décadas até, sem ver mudanças visíveis, mas eles mantêm a confissão de fé, continuam declarando vitória, persistem em guerra espiritual e no momento certo, no tempo de Deus, vem a manifestação sobrenatural que surpreende a todos e glorifica o nome do Senhor. Será que você tem essa persistência? Será que você está disposto a lutar até o fim? Não importa quanto tempo demore, não importa quantas lágrimas você tenha que chorar, não importa quantas madrugadas você tenha que passar de joelhos clamando pelo livramento dos seus filhos. Deixe-me falar algo que vai mexer profundamente com você. Seus filhos foram dados a você por Deus não apenas para que você os criasse fisicamente, mas principalmente para que você os gerasse espiritualmente através da oração intercessora. Há pais biológicos e há pais espirituais, e nem sempre são a mesma pessoa. Você pode gerar um filho no ventre, mas se você não o gerar também no espírito, através de oração fervorosa e guerra espiritual constante, outra pessoa terá que fazer esse papel. Ou pior, seu filho pode crescer sem cobertura espiritual adequada e se tornar presa fácil para as forças das trevas. Deus está te chamando agora, neste momento, para assumir essa responsabilidade espiritual sobre seus filhos de uma forma que você nunca assumiu antes. Ele está te convidando para entrar em um nível de intercessão que vai exigir sacrifício, que vai demandar tempo, que vai custar lágrimas, mas que vai produzir resultados eternos que farão cada segundo investido valer infinitamente a pena. Você sabe qual é a diferença entre pais que veem seus filhos salvos e servindo a Deus e pais que assistem impotentes seus filhos se perderem no mundo? Não é sorte, não é destino, não é que Deus ama uns mais que outros. A diferença está na disposição de entrar em guerra espiritual real, de pagar o preço da intercessão intensa, de não descansar enquanto não ver a manifestação completa daquilo que Deus prometeu. Há uma história em Marcos 9, onde um pai desesperado traz seu filho endemoninhado a Jesus depois que os discípulos não conseguiram libertá-lo. Jesus disse que aquele tipo de demônio só sai com oração e jejum. Você percebe a profundidade disso? Há situações na vida dos seus filhos que não vão mudar com orações superficiais feitas de forma mecânica. Há cadeias que só se quebram quando você entra em níveis mais profundos de consagração, quando você jejua, quando você passa noites em oração, quando você clama com lágrimas genuínas que rasgam os céus e movem o coração de Deus. Mas aqui está a boa notícia que vai renovar sua esperança. Você não precisa fazer isso sozinho. Foi exatamente por isso que esta mensagem chegou até você hoje, para te mostrar que Deus já providenciou recursos celestiais poderosos para te ajudar nessa batalha. São Miguel Arcanjo não está dormindo, não está ocupado demais, não está indisponível para você. Ele é um servo do Altíssimo que recebe ordens diretas do trono de Deus. E quando você ora, quando você clama, quando você invoca a proteção celestial sobre sua família, você está ativando esse guerreiro poderoso e todos os exércitos angelicais sob seu comando para entrarem em ação a seu favor. Imagine a cena, você de joelhos no seu quarto orando pelos seus filhos, e enquanto você ora, Miguel recebe a ordem de Deus, empunha sua espada flamejante, reúne legiões de anjos guerreiros e desce ao campo de batalha espiritual, onde seus filhos estão sendo atacados. E ali, naquela dimensão que seus olhos naturais não podem ver, acontece uma guerra feroz, onde demônios são expulsos,
fortalezas são derrubadas, cadeias são quebradas, e seus filhos começam a ser libertados mesmo sem entender o que está acontecendo. Há um versículo em Isaías 41, versículo 10, que precisa se tornar real para você agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você compreende o que Deus está dizendo? Ele não está pedindo que você tenha força própria. Ele não está exigindo que você seja suficiente em si mesmo. Mas Ele está prometendo ser tudo aquilo que você não consegue ser, suprir toda a força que você não tem, lutar as batalhas que estão além da sua capacidade. Tudo o que Ele pede é que você não temas, que você não desanimes, que você continue crendo mesmo quando as evidências gritam o contrário. Que você persista em fé, mesmo quando a razão diz que não há mais esperança. Porque a fé não é ausência de dúvida, fé não é nunca questionar, fé não é crer apenas quando tudo está indo bem. Fé verdadeira é aquela que permanece firme mesmo na escuridão, mais densa, que continua declarando vitória mesmo quando tudo parece derrota, que se recusa a soltar a mão de Deus, mesmo quando Ele parece silencioso e distante. Deixe-me ser completamente honesto com você sobre algo que poucos pregadores têm coragem de falar. Haverá momentos em que você vai sentir que Deus te abandonou. Momentos em que suas orações parecerão bater no teto e voltar vazias. Momentos em que você vai querer desistir porque a dor será grande demais e a espera longa demais. Mas é exatamente nesses momentos de provação intensa que sua fé está sendo refinada como ouro no fogo. É ali que você está sendo preparado para receber o milagre que vem. É naquele vale de sombra e morte que você está aprendendo lições eternas que não poderiam ser aprendidas em nenhum outro lugar. Jó passou por isso quando perdeu tudo e não entendia por que Deus permitia tanto sofrimento. Abraão passou por isso quando Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício. José passou por isso quando foi traído pelos irmãos e jogado numa cisterna. Mas todos eles, no final da história, viram a fidelidade de Deus se manifestar de formas que ultrapassaram suas expectativas mais otimistas. Talvez você esteja agora naquele vale escuro, naquela noite da alma, onde tudo parece perdido e sem esperança. Talvez você já tenha chorado todas as lágrimas que tinha para chorar. Já tenha orado todas as orações que sabia fazer. Já tenha clamado até sua voz ficar rouca. E ainda assim, seus filhos continuam distantes. Ainda assim, sua família continua quebrada. Ainda assim, as circunstâncias continuam gritando derrota. Mas eu vim te dizer hoje, com a autoridade do Espírito Santo, que a sua noite está chegando ao fim, que o seu choro pode durar uma noite, mas o júbilo vem pela manhã, como promete o Salmo 30, versículo 5, que a sua manhã de vitória está nascendo no horizonte, mesmo que você ainda não consiga vê-la. Porque Deus nunca se atrasa, Ele nunca chega tarde, Ele sempre está no controle mesmo quando parece que tudo está fora de controle. E no momento exato, no tempo kairos que só Ele conhece, virá a manifestação que fará você cair de joelhos em adoração, reconhecendo que valeu a pena cada lágrima, cada oração, cada noite em claro, cada momento de angústia, porque o resultado final glorificará o nome de Jesus, de tal forma que até os incrédulos terão que reconhecer que só Deus poderia ter feito aquilo. Agora, quero que você faça algo comigo. Feche seus olhos por um momento, respire fundo e visualize seus filhos não como eles estão hoje, mas como Deus os vê, como eles serão quando a obra de transformação estiver completa. Veja seu filho que hoje está nas drogas completamente liberto, com os olhos brilhando de alegria,
pregando o Evangelho e ajudando outros viciados a encontrarem libertação. Veja sua filha que hoje está em relacionamentos destrutivos, restaurada em sua autoestima, servindo ao Senhor com paixão, sendo exemplo para outras jovens. Veja sua família reunida ao redor da mesa, não apenas comendo juntos, mas orando juntos, adorando juntos, servindo a Deus juntos, como você sempre sonhou. Essa não é fantasia, não é ilusão, não é pensamento positivo vazio. Isso é profecia, é declaração de fé, é você vendo com os olhos do Espírito aquilo que Deus já decretou nos céus e que vai se manifestar na terra no tempo certo. E quanto mais você conseguir enxergar essa visão com clareza, quanto mais você conseguir crer nela, apesar das evidências contrárias, mais rápido ela se manifestará na sua realidade física. Há um princípio espiritual poderoso que poucos entendem, mas que determina resultados. Aquilo que você vê com os olhos do Espírito e declara com sua boca em fé, começa a tomar forma no mundo espiritual antes mesmo de se manifestar no mundo natural. É como uma gestação. Há um período de formação invisível antes do nascimento visível. Muitos desistem exatamente na fase final da gestação espiritual, quando o milagre está prestes a nascer, porque não conseguem mais aguentar a espera, não suportam mais a pressão, não têm mais forças para continuar crendo. Não seja essa pessoa. Não aborte seu milagre na reta final. Não desista quando você está a um passo da manifestação completa daquilo que Deus prometeu. Porque eu profetizo sobre você que o seu milagre não está longe, sua vitória não está em um futuro distante, a transformação da sua família está mais perto do que você imagina. E se você perseverar apenas um pouco mais, se você mantiver sua confissão de fé, apenas mais alguns dias, semanas ou meses, você verá com seus próprios olhos aquilo que hoje parece impossível se tornando gloriosamente real. Então me responda agora, do fundo do seu coração, com toda honestidade diante de Deus. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a entrar nesse nível de guerra espiritual intensa que vai exigir tudo de você? Está preparado para madrugadas de oração, dias de jejum, momentos de lágrimas, tempos de espera que testam sua fé ao limite? Porque se você realmente decidir neste momento que não vai desistir dos seus filhos, que vai guerrear por eles até o último suspiro, que vai invocar Miguel Arcanjo diariamente sobre sua família, que vai declarar proteção divina sobre sua casa sem cessar, então eu te garanto, pela palavra de Deus que não pode falhar, que você verá a salvação do Senhor, que você testemunhará a manifestação do poder de Deus, que você um dia contará, chorando de alegria, como Deus transformou o impossível em possível, como Ele resgatou seus filhos das garras do inimigo, como Ele restaurou sua família de forma tão poderosa que você mesmo ficará maravilhado com a fidelidade dEle. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.